Olá, amigos e amigas. Hoje vamos conhecer a história do apóstolo Paulo, um homem que passou de um perseguidor de cristãos ao maior propagador do evangelho em seu tempo. No vídeo de hoje, a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo, também conhecido por Paulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios da cidade romana, ao nascer, recebeu o nome de Saulo de origem hebraica, que mais tarde alterou para Paulo, que veio do latim, depois da conversão e do batismo. Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado pelo rei Herodes Agripa. Paulo cresceu como um membro da seita ortodoxa dos fariseus, assim como seu pai. Ele foi educado como discípulo do rabino influente chamado Rabban Gamaliel, por 5 anos, e estudou não só a Bíblia, mas também a lei oral, que era um conjunto de tradições que governava todas as atividades da vida cotidiana. Paulo pretendia se tornar um rabino na seita mais ortodoxa do judaísmo. Depois de concluir seus estudos, ele voltou para sua cidade natal, Tarso, e alternou trabalhos na sinagoga com a fabricação de tendas junto com seu pai. Nesse período, havia mais de 5.000 discípulos de Jesus, mas a maioria dos judeus, incluindo Paulo, ainda não acreditava que Jesus Cristo fosse o Messias. Paulo era um seguidor fiel de sua formação judaica e começou a perseguir as primeiras comunidades cristãs. A conversão ao cristianismo. Enquanto seguia para Damasco com a missão de perseguir os cristãos, Saulo teve uma visão de uma luz brilhante e ouviu a voz de Jesus perguntando-lhe por que estava perseguindo seus seguidores. Saulo ficou cego imediatamente e passou 3 dias em oração. Jesus mandou Ananias encontrá-lo e prepará-lo para o batismo. Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e, no mesmo momento, ele recuperou a visão. Saulo, agora conhecido como Paulo, ficou impressionado com o que aconteceu e se converteu ao cristianismo. As viagens missionárias de Paulo. O apóstolo Paulo é conhecido por suas viagens missionárias em todo o mundo antigo, nas quais pregou o evangelho de Jesus Cristo e fundou várias igrejas. Ele fez 3 grandes viagens missionárias e algumas outras viagens menores. Na sua primeira viagem missionária, Paulo saiu de Antioquia por volta de 46 DC, acompanhado por Barnabé. Eles passaram por Chipre e depois foram para a Ásia Menor, pregando em locais como Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Eles também fundaram várias igrejas ao longo do caminho. A primeira viagem missionária de Paulo durou cerca de 2 anos. Na segunda viagem missionária, Paulo partiu novamente de Antioquia, desta vez acompanhado por Silas. Eles passaram pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia, onde Paulo pregou em Atenas. Eles também fundaram igrejas em Filipos, Tessalônica e Corinto. A segunda viagem missionária de Paulo durou cerca de 3 anos. Na terceira viagem missionária, Paulo partiu de Antioquia novamente e passou pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia, pregando e fundando igrejas ao longo do caminho. Paulo foi preso em Roma por pregar o cristianismo e foi mantido em prisão domiciliar por algum tempo. Durante esse período,
Ele continuou a escrever cartas para as igrejas que havia fundado e para seus seguidores. Algumas dessas cartas foram incluídas no Novo Testamento. Paulo foi preso e condenado à morte pelo imperador Nero em Roma por pregar o cristianismo, que era considerado uma ameaça ao Império Romano. Ele teria sido executado fora da cidade. A morte de Paulo foi um evento importante para o cristianismo, já que ele foi um líder religioso e escritor de grande influência, que ajudou a expandir a religião além do mundo judaico. Ele disseminou o evangelho por onde passou, sem dúvidas foi um dos homens mais usados por Deus na história do cristianismo. Encerramos o vídeo com um dizer de Paulo aos Coríntios. Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Amém.